Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jobis Psi e você está no canal homônimo, em que a gente aborda a deficiência de uma perspectiva mais humanizada. Faz um tempo eu publiquei aqui um vídeo em que eu respondi uma pergunta que me fizeram várias vezes. A pessoa com deficiência pode atender qualquer público? E aí várias pessoas me procuraram no WhatsApp para saber particularidades de como eu atendo, como funciona essa dinâmica na prática, e elas também queriam saber questões da graduação em si. Eu hesitei muito em vir aqui responder, porque eu tenho muito medo de passar a impressão de que eu estou dizendo a forma absoluta de fazer as coisas. Então, cada pessoa com deficiência é um mundo, cada pessoa tem a sua história, a sua perspectiva, a sua forma de ser. A gente tem muitos psicólogos com deficiência, muitos psicólogos com deficiência visual, então deixando muito claro aqui que eu não estou em uma posição de ineditismo, muito pelo contrário, e que cada profissional vai encontrar a sua forma de atuar de acordo com as suas prioridades, de acordo com o seu entendimento, de acordo com a população que ele vai atender e de acordo com a pessoa que ele é mesmo, tá? E aí, então, o que eu vou trazer aqui não são regras absolutas, mas são questões que estão acontecendo no meu processo, que é um processo que obviamente ainda está acontecendo. Então, eu vou ser bem clara em relação a isso para não dar depois informações dúbias, tá? A respeito da graduação, faz muito tempo que eu queria fazer psicologia, desde o meu ensino médio. As coisas se precipitaram de outra forma, eu acabei optando por casar. Então, aos 20 anos eu estava casada, deixei meu curso de letras e vim morar em outro estado, em outra região do Brasil. E daí aqui eu não queria estudar, eu queria viver. Eu tinha a impressão, e era verdade, que eu tinha passado a minha infância e adolescência inteira estudando e correndo atrás de acessibilidade, e eu estava cansada de estudar. Mas a ideia de fazer psicologia não desapareceu. Quando as minhas 3 crianças já estavam maiorzinhas, quando elas já estavam grandes, abriu aqui na minha cidade a primeira turma do curso de psicologia. E foi onde eu entrei. Então, na verdade, eu voltei para a escola depois de ter passado 20 anos fora, praticamente. Foi isso mesmo. Quase 20 anos fora. E fiquei muito contente por ter conseguido passar no vestibular. Não que tenha sido um grande feito, mas eu pensei que eu não conseguiria dado o tempo que eu passei fora. Fiz a minha graduação com 5 anos de duração, só que daí no terceiro período, eu entrei numa graduação oferecida pela mesma instituição de filosofia. Eu entendi que eu precisava fazer filosofia. Eu entendi que era muito importante para mim estudar filosofia. E realmente foi. Quando eu estava no 7º período, já durante a pandemia, no caso o período é cada 6 meses de estudo, né? Então daí quando eu estava no 7º período, surgiu a possibilidade de eu iniciar a pós em psicodrama. Então, assim, quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu tinha algum conhecimento a respeito de abordagens, que são perspectivas pelas quais a gente enxerga os seres humanos, as suas formas de ser e de pensar e etc. E daí dentro dessa perspectiva, eu sabia mais ou menos a abordagem que eu queria fazer, ou pelo menos as que eu não queria fazer, o que já era um começo. Quando eu conheci o psicodrama, foi assim um amor à primeira vista, assim, eu fiquei muito apaixonada, mesmo porque o psicodrama ele tem um pezinho na filosofia, ele também é uma filosofia de vida, e, enfim, eu fiquei assim muito apaixonada, tô apaixonada até hoje. E aí foi onde, quando surgiu a pós, por causa da pandemia, né, eu já tava pensando, meu Deus, eu vou fazer o psicodrama, mas como e onde? Ó céus, ó vida. E aí é uma escola lá de Santa Catarina, vocês podem pesquisar, né? Viver Mais Psicologia. E como é uma pós-graduação grande, né? Com 2 anos e meio de duração, dava pra gente se inscrever ali antes de acabar a graduação. Então, sim, eu fui a louca que por 6 meses estava fazendo filosofia, estava fazendo psicologia e estava fazendo a pós em psicodrama também. E eu acho que isso é importante porque, sei lá, eu acho que isso influenciou, sabe? Então, quando eu me graduei em psicologia, no final, né, eu já peguei o CRP e comecei a atender. E aí eu optei por atender online. Muitas pessoas com deficiência visual
são aprovadas em concursos, muitas pessoas dão aula. Eu, por várias questões pessoais, eu optei por fazer online. Pode ser que eu atenda presencial na minha cidade, mas até o momento isso não aconteceu. E aí, eu imprimi alguns cartões, coloquei meu nome em algumas plataformas, me divulguei também no Facebook, né? E aí eu comecei a ter alguns pacientes, assim. Os pacientes que estavam comigo durante a faculdade também, alguns vieram também comigo depois da clínica, quando eu comecei a fazer a clínica mesmo, e assim a gente foi se organizando. Como é que é o atendimento? Bom, a gente tem que fazer os registros de sessões e tem o prontuário também, né, que você escreve basicamente o nome do paciente, endereço, o caso, a queixa principal, quando você começou os atendimentos, né? Tem vários tipos de anamnese aí básicas, né? Então, cada paciente, ele tem uma... como é que eu vou explicar isso? Ele tem uma planilhinha no Office que eu coloco o dia que ele entrou, coloco o endereço, coloco os sintomas e eu vou colocando as sessões que ele está fazendo e basicamente algum desdobramento importante, mas é muito básico. E aí eu tenho os registros das sessões mesmo, que eu coloco as coisas que a gente fez de um ponto de vista técnico, né? E também as coisas que eu tô pensando em fazer. Então, às vezes, algumas anotações da supervisão eu passo para cá. E aí é que vem a peculiaridade. Jobis, eu tenho uma ligação muito forte com o Braille. O Braille, ele faz parte da minha vida. Então, assim, eu domino as outras tecnologias, mas eu tenho muito carinho pelo Braille. E eu noto que o Braille, ele me faz muito bem, no sentido de que ele me ajuda a raciocinar. Depois eu descobri que realmente quando a gente digita no computador, a gente não tem o mesmo andamento, a mesma quantidade de neurônios atuando aí. E aí o que eu faço? Eu anoto as minhas sessões em Braille. E aí normalmente eu coloco o caderno, a agenda no meu colo e eu anoto. Eu dou preferência ao caderno inteligente. Eu tô mostrando aqui na câmera um caderno inteligente, ele é azul e ele tem o tamanho A5. Tá tampando meu rosto, pronto. Então ele tem mais ou menos o tamanho de uma folha de papel, a metade de uma folha de papel, mais alguns centímetros de bordas, em cima, embaixo e dos lados. E aí o que eu gosto nesse caderno? Eu gosto porque eu posso tirar a folha, eu anoto a sessão e guardo essa folha onde eu quiser, né? Então eu anoto na reglete, na própria reglete mesmo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, uma reglete, eu tô mostrando uma reglete verde-limão e ela tem 9 linhas. Eu anoto ela aqui. E o que eu gosto é que eu coloco as sessões todas juntas. Então, se eu tenho aí, sei lá, uma paciente chamada Ana, aí eu vou anotando as sessões de acordo com o que vai acontecendo. Então, por exemplo, na segunda-feira eu tenho 7 clientes, eu vou anotar os 7. Mas depois eu vou colocar cada um junto do outro, das sessões anteriores. Então, eu vou ter todas as sessões da Maria, todas as sessões do Paulo juntinhas na hora que eu precisar. E eu posso até colocar uma folha separadora entre os pacientes, se eu desejar fazer isso. É claro que o Braille, ele ocupa muito, muito, muito espaço. Então, uma vez por mês, eu passo essas informações para o computador, para eu ter uma condição maior de arquivamento, né? Poxa, Jobis, então por que você faz em Braille? Porque eu acho mais fácil visualizar o processo de cada um. Cada sessão numa página, né? Cada paciente juntinho dele. Eu acho isso bem mais fácil para mim. Eu comecei até usando uma agenda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a agenda sem bagunçar tudo, ó. É uma agenda comum. Aqui, ó. É uma agenda comum azul também. Uma agenda padrão. Só que daí para escrever, eu não escrevia na folha. Eu escrevia na contrafolha. Assim, ó.
em vez de eu escrever na página da frente, eu escrevia na página da frente, mas aí o braille vai sempre sair do outro lado, daí eu tinha que ir na lateral. E aí, embora esse método fosse bem fácil, bem prático, bem rápido, eu achava que as sessões não ficavam organizadas pelas pessoas, né? Elas ficavam organizadas pelos dias. Então eu abria lá, por exemplo, dia 23 de dezembro. E aí eu colocava o nome das pessoas, Joana, Paulo, e ia colocando cada página numa sessão. E aí, como o caderno inteligente me permite fazer organizar mais fácil, fica mais fácil até de eu passar para o computador. Não sei de outro psi com deficiência visual que faça isso. Não existe nenhuma exigência de que eu faça isso. E como eu coloco os registros todos atualizados, protegidos, uma vez por mês, eu não preciso me preocupar no sentido de se um dia o conselho vier me perguntar, vai estar tudo arrumadinho, como tem que ser. Mas eu acho que os registros em braille facilitaram muito para eu conseguir visualizar as coisas. É uma peculiaridade minha, não é uma demanda da deficiência visual, não existe nenhuma regra contra isso ou a favor disso, tá? E aí, como é que a gente recebe o paciente? Eu, pessoalmente, eu anoto todo mundo na agenda do Google. É a agenda do Google, se você paga o Workspace, você tem direito a fazer agendamento remoto. Então, eu posso perfeitamente passar o meu link, o paciente escolhe quando ele vai atender nos horários disponíveis. Não aparecem os horários dos outros pacientes, só aparece que o horário não está disponível. Então, a privacidade é bem resguardada e é bem acessível. E eu posso ter contato com esses horários no computador. Eu recebo os lembretes das sessões também na Alexa, que eu tenho conectada, e eu posso também ter contato no celular. Então, aonde quer que eu esteja, eu posso saber como é que tá a agenda e eu posso agendar. E também ter contato com as agendas. Desculpa. Então, assim, foi a forma que eu construí até agora, né, de ter. Aí perguntaram também divulgação. Eu não uso o Instagram. Eu entendi que ia ser uma carga a mais para mim ter como meio de divulgação uma rede social que não me permite fazer posts de qualidade com autonomia. Então, para ter isso, provavelmente vai ter que pagar. E daí eu entendi que nesse começo eu não tinha recurso. Então, eu me divulgo em algumas plataformas que pegam serviços, no caso, mas eu não uso Terapia Vive e outros porque eu achei que a taxa pra gente é muito pequena, né? Tipo, R$ 20, R$ 30, eu acho, pra mim não supre, eu não acho bacana pra mim. Mas eu divulgo meu trabalho quando dá, em alguns espaços. Graças a Deus a aceitação tem sido boa. Graças a Deus eu tô podendo fazer uma supervisão. Isso me deixa bem mais segura, porque alguns casos realmente requerem uma experiência maior que eu ainda não tenho. Então, e também que tem me ajudado muito é que na supervisão eu recebo indicação de bibliografia, livros, e aí eu vou lendo e vou aprendendo cada vez mais. Para a gente atender com qualidade, a menos que você possa pagar um secretário, alguma coisa assim, né? Exige bastante manejo tecnológico, então eu tenho que saber fazer. Eu fiz o meu perfil no Google, eu fiz o meu perfil empresarial, coloquei a foto do jeito que deu certo fazer. Que mais? Fiz o anúncio no Get Ninjas. Que mais que eu fiz, gente? Deixa eu pensar. As planilhas, né? Eu tenho que manter as planilhas atualizadas, então eu tive que aprender a mexer com Office, a fazer as coisas, e devagarinho eu vou aprendendo. Porque a minha ideia é realmente oferecer um trabalho de qualidade, né? Eu não acho que por eu ter uma deficiência importante, eu possa oferecer para as pessoas um trabalho abaixo do essencial, né? Porque as pessoas não podem ser responsabilizadas por eu ter uma deficiência. Então, eu tento oferecer um trabalho acolhedor, gentil, mas também uma escuta profissional, uma escuta com bastante responsabilidade, um trabalho realmente ancorado nas bases técnicas da abordagem que eu escolhi. Então, eu tento oferecer,
um trabalho no mesmo nível de qualidade de bons profissionais da minha área. E eu busco sempre estudar para me aprimorar, aprender com a pós que eu ainda estou fazendo, aprender com as supervisões que eu continuo tendo, e meu desejo é aprender cada vez mais para realmente poder oferecer um trabalho de qualidade e realmente poder ajudar as pessoas que procuram. Perguntaram se eu acho que a deficiência visual atrapalha os atendimentos. Eu não sinto que atrapalha. No sentido, assim, que eu não acho que atrapalha, sabe? Não sei, eu não consigo pensar dessa forma. Eu atendo através do Meet, às vezes as pessoas me mostram as coisas na câmera, eu peço para elas descreverem. Eu não vejo, eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que, que como pessoa com deficiência, eu preciso estar bastante atenta aos sinais não verbais que ele vai me dar. Movimentação do corpo, o que for. E dentro desses sinais não verbais, eles são dados terapêuticos que eu vou utilizar. Do mesmo jeito que um paciente, um profissional que enxerga, ele vai usar esses sinais não verbais. Claro que ele vai ver coisas que obviamente eu não vou enxergar, mas por outro lado, é provável que eu, como pessoa com deficiência, esteja atenta a aspectos não verbais que transcendem a visão que outra pessoa talvez não se apercebesse tão claramente quanto eu. Então eu acho que dá empate. Eu acho que no fundo, quando a pessoa procura um psicólogo, ela não está atrás de saber da gente como a gente é, como a gente deixa de ser. Ela está atrás de receber um direcionamento, uma luz naquele momento que ela está vivendo e de se sentir mais forte para enfrentar o que ela tem que enfrentar, para passar pelo que ela tem que passar, para continuar tendo a vida dela. Então, eles realmente eles não se atentam muito para isso, porque não é isso que eles estão atrás. Eles não estão lá para investigar a minha vida, né? De psicólogo nenhum, eu acho, em geral. O que eles querem é saber se eles se sentem bem tratados, bem acolhidos e se eles sentem que estão recebendo um tratamento de qualidade. É isso que eles querem. E é isso que eu tento oferecer. Tenho minhas limitações, sim, mas eu acho, como integrante da raça humana, que todos os outros psicólogos sem deficiência também vão ter alguma limitação em alguma área, alguma ordem, né? Em nenhum momento está dizendo no nosso código de ética que nós devamos ser perfeitos, quer moralmente, quer fisicamente. Entretanto, a gente tem uma série de quesitos, né? No sentido de oferecer aos clientes respeito, dignidade, acolhimento, não julgamento, que uma pessoa com deficiência e com equilíbrio, nem por isso, nem pela deficiência, está impedida de oferecer. Espero ter respondido a todas as perguntas e qualquer coisa eu estou à disposição. Valeu!